Diga comigo, bem-aventurados. Diga, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É estes que são felizes. Os que são perseguidos por causa da justiça são felizes. Diga, são felizes. Diga, são felizes. E deles é o reino dos céus. Pode parecer um pouco contraditório. Como é que alguém que está sendo perseguido vai ser feliz? Como é que alguém que está sendo perseguido, que está sendo caluniado, que está sofrendo todo tipo de mentira, pode ser feliz? Nós estamos na reta final desse grande estudo e desta importante palavra de Jesus Cristo, que está no Sermão da Montanha, em Mateus 5, e começa com as bem-aventuranças. E esse sermão de Jesus, ele tem como prioridade a nossa mudança de mente. Cada mensagem, cada bem-aventurança teve como propósito uma mudança de mentalidade, uma mudança de princípio, uma mudança de paradigma. Eu pensava assim e Jesus está falando que é assim. Para Jesus, a prioridade número 1 na vida dos seus discípulos é a mudança na forma de pensar. Deixar de pensar como o mundo pensa e começar a ter uma mentalidade do reino de Deus. O principal propósito na mensagem de Jesus Cristo, diga, é mudança de mente. Jesus traz uma palavra e esta palavra tem um propósito. E o principal propósito da mensagem de Jesus é uma mudança de mente. Não podemos mais pensar como o mundo pensa, mas temos que pensar como o nosso Deus pensa. Ter uma mentalidade não mundana, mas ter uma mentalidade do reino. E em cada mensagem nós fizemos isso. E nessa mensagem não será diferente. Diga, a prioridade de Jesus é mudar a minha mente. Diga, eu não penso mais como o mundo pensa, mas eu começo a pensar com uma mentalidade de reino de Deus. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, se nós olharmos para os profetas da antiguidade, os grandes homens, as grandes mulheres, se nós olharmos para os profetas na antiguidade, eles não eram admirados, eles não eram respeitados. Os verdadeiros profetas no Antigo Testamento, eles eram rejeitados, eles eram ignorados, eles eram menosprezados, eles eram tidos como loucos, eram perseguidos. Muitos deles foram lançados no fundo do poço, muitos deles foram lançados em uma cova com os leões, muitos deles foram lançados no fundo do poço e ficaram até o pescoço de lama. No Antigo Testamento eram os falsos profetas e não os verdadeiros, que eram geralmente bem aceitos pelo povo, pelas autoridades políticas e frequentemente pelos líderes religiosos. Isso acontecia porque eles traziam mensagens suaves e agradáveis, como Deus disse a Ezequiel 13:10. Eles andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Então muitas vezes, como por exemplo no caso de Jeremias, todos os profetas diziam, nós estamos tendo paz, nós estamos muito bem, nós estamos tendo colheita. Todos os falsos profetas, todos os profetas diziam que estava tudo bem. Jeremias era o único que dizia, a Babilônia vai nos invadir, a Babilônia vai dominar sobre nós, eles vão ultrapassar os muros, vão invadir a cidade, vão matar, vão queimar e vão levar muitos cativos.
Então, se na antiguidade, a maioria dos verdadeiros profetas de Deus, eles não eram ouvidos, eles não eram respeitados, eles não eram admirados, eles eram ignorados, eles eram menosprezados, eles sofriam calúnias, sofriam perseguições. Será que hoje mudou? Para pensar aí em 3 pastores que você não gosta deles. Não vale eu não vale. 3 pastores que você não gosta, que todo mundo fala mal. Será que eles realmente são falsos pastores, como todo mundo diz? Porque se na antiguidade era assim, hoje o diabo faz do mesmo jeito. É bem provável, agora pense em 3 pastores que você ama, que você não vê a hora de chegar segunda-feira, abrir o seu YouTube e escutar a mensagem dele. É bem provável que esses 3 pastores que você gosta, que você admira, sejam falsos pastores. E aqui, Deus dá bem claro a prova. Olha, sabe por que você gosta deles? Sabe por que o povo gosta deles? Sabe por que os políticos gostam deles? Sabe por que a maioria dos religiosos gostam deles? Porque eles falam palavras suaves e doces. O diabo está cirandando, mas eles estão dizendo: é paz, é tempo de se casar, é tempo disso, é tempo daquilo. Enquanto que os verdadeiros profetas de Deus estão dizendo: é tempo de dobrar os joelhos, porque o Brasil está num momento delicado. Então é tendência do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é tendência que nós venhamos odiar os verdadeiros profetas de Deus e venhamos amar os falsos profetas. Porque os falsos profetas vão trazer palavras suaves e palavras que eu gosto, que agradam o meu coração. Enquanto que o profeta de Deus, ele vai dizer: é tempo de orar, é tempo de voltar à casa do Senhor. Mas isso não agrada muito o ouvido. Por isso, faz um teste. 3 pastores que todo mundo diz que é ladrão, 3 pastores que todo mundo diz que é o anticristo. É bem provável que eles não sejam. E esses 3 pastores que você ama, que você respeita, que você manda mensagem agradecendo, é bem provável, não estou dizendo que é, mas é bem provável que sejam falsos pastores. São aqueles que dizem paz, paz, mas não há paz. Como Deus diz a Jeremias: não cuidaram da ferida do meu povo, não trataram a ferida do meu povo, e dizem paz, paz, e não é paz. Vai ser guerra. Será que não está acontecendo isso nos dias de hoje? Para que a gente possa ser feliz e ter uma mentalidade do reino, eu preciso entender o que Jesus está querendo dizer sobre perseguições. O que Jesus diz sobre as perseguições. A maneira como Jesus vê a perseguição é muito diferente de como o mundo vê. O mundo acredita que são felizes aquelas pessoas que se divertem, que são felizes aqueles que são admirados pelas pessoas. Mas Jesus nos chama para mudar a nossa mente. E nos diz que são felizes aqueles que padecem, que sofrem e são perseguidos por causa dele. Então a visão do mundo de felicidade, você é feliz, você está feliz, você vai ser feliz quando todo mundo gostar de você. Quando não tiver perseguições, quando todo mundo gostar de você, você vai ser feliz. E Jesus do outro lado, ele diz: não. Os felizes são os que sofrem perseguições.
É bem diferente a ideia de felicidade no mundo e a felicidade para Deus. Mas por quê? Porque Deus quer que a gente venha ficar sofrendo? Não. Você precisa tomar uma decisão hoje. Ou a sua mente vai ser como a mente do mundo, e você vai lutar para que todo mundo goste de você, e para que você seja aplaudido por todos. E aí você vai ver que não é felicidade. Por que a maioria dos grandes artistas estão em depressão? Porque a maioria dos grandes artistas estão fazendo campanha nas redes sociais contra a depressão. É uma doença, sim, é uma doença diabólica, demoníaca. Porque procura a felicidade no dinheiro, procura a felicidade nas relações sexuais, procura a felicidade no sucesso e na aceitação e em ser aplaudido por todos. Isso não traz felicidade. Se trouxesse felicidade, os cantores que temos por aí seriam muito felizes. Mas a maioria deles já tentaram suicídio quantas vezes? Quantos artistas já perderam a vida? Quantos? Porque isso não é felicidade para Deus. É felicidade para o mundo. Mas a ideia do mundo é uma mentira. Você nunca vai ser feliz quando todos gostarem de você. Você nunca vai ser feliz quando todos te aplaudirem. Você nunca vai ser feliz quando os seus sonhos se realizarem. Porque essa ideia de felicidade é do mundo. E quando eu olho para o mundo e as pessoas que buscam felicidade desse jeito estão em depressão. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que felizes são os perseguidos, eu vejo que toda pessoa perseguida é feliz. Você já percebeu que todo vencedor, que toda pessoa feliz, ele diz: puxa, você não tem ideia do que aconteceu na minha infância. Você não sabe o quanto eu fui perseguido. Você não sabe o quanto eu fui discriminado, o quanto eu fui rejeitado, o quanto eu fui humilhado. É quem está sendo aplaudido que tem felicidade? Ou é quem está sendo perseguido que tem felicidade? O nosso Deus não é um Deus louco. O nosso Deus não é um Deus que tem prazer na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa angústia. Ele é um Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele tem o melhor para nós. Agora, o mundo pensa desse jeito. Felicidade para o mundo é quando você é aceito e é aplaudido por todos. Agora me fala uma coisa: quem agradou todo mundo? As pessoas dizem: nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. E sabe qual é o seu problema? Eu estou falando com você mesmo. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer agradar os outros. Então você já percebeu que se você tentar buscar felicidade como o mundo nos indica, você não terá felicidade. E a grande questão é que a felicidade do mundo nos leva a querer ser aceito por todos e aplaudido por todos. E ninguém foi aceito por todos e ninguém foi aplaudido por todos. Jesus num dia foi aplaudido, no outro dia foi crucificado. E a grande pergunta é: quem você quer agradar? Sabe, é muito complicado a questão de casamento, mas eu vou falar. O problema do homem é que o homem não sabe se agrada a mãe dele ou se ele agrada a esposa dele. E aí fica de um lado a mãe dele e do outro lado fica a mulher dele. Se o homem vai almoçar na casa dos pais no final de semana, ele chegou: ô mãe, que saudades da sua comida. Ih, meu irmão, pode ter certeza, chegou em casa, o pau vai comer, porque essa mulher vai falar: você não gosta da minha comida, eu não vou cozinhar mais para você, acabou, você prefere a sua mãe, você prefere a comida da sua mãe, você não gosta de mim, você não gosta da minha comida. É assim ou não é? É ou não é? Não? Graças a Deus. Mas a maioria dos casos é. Na pouca experiência que eu tenho em aconselhamento é assim. Você não vai conseguir agradar a sua mãe,
e você não vai conseguir agradar sua esposa. Você precisa decidir quem você vai agradar. E agradar não significa desrespeitar o outro. Depois que eu casei, respeito e honro a minha mãe. Mas agradar, eu tenho que agradar a minha esposa. E as pessoas vivem assim. Eu não sei quem eu vou agradar. Se eu agrado esse amigo ou aquele amigo. Você precisa decidir quem você quer agradar. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Mas você precisa decidir quem é que você vai agradar. E você precisa decidir agora. Você vai continuar querendo agradar as pessoas do mundo ou vai querer agradar a Deus? Você vai continuar querendo agradar a Deus ou vai querer voltar a agradar as pessoas do mundo? Você não vai conseguir agradar todo mundo. E como traz paz? Eu sempre tive paz na minha vida e no meu casamento, porque eu sempre deixei bem claro: mãe, eu te respeito, eu te honro, mas as coisas mudaram. Agora eu sou um homem casado. Não dá para vir almoçar aqui todo dia. Eu tenho casa agora, eu tenho mulher. Eu venho aqui um final de semana sim ou não. Então eu nunca tive problema, nunca tive um peso sobre as minhas costas. Porque eu sempre escolhi e decidi. Pai e mãe, nós temos que honrar. Eu respeito, eu te honro, mas eu vou agradar a minha esposa. Se tiver que desagradar a minha esposa para agradar a minha mãe, para agradar a minha esposa, eu vou fazer isso. Porque agradar, eu decidi agradar a minha esposa. Agora, respeitar e honrar é a minha mãe. Se eu tiver que desrespeitar e desonrar a minha esposa, ainda que seja em público, para ter que honrar e respeitar a minha mãe, eu vou fazer. Então eu nunca tive problema, eu nunca tive crise de identidade. Ai, agora eu vou na casa do meu pai, eu tenho que pisar em ovos, se eu falar isso, se acontecer isso, se minha mãe mandar eu fazer isso, a minha esposa vai mandar eu fazer o contrário, e aí eu não sei o que eu faço. Não. Pai e mãe a gente honra, mulher a gente agrada. Eu respeito as pessoas do mundo, mas honrar eu honro a Deus. Eu respeito as pessoas do mundo, mas em agradar as pessoas do mundo ou agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. Sabe, ser pastor é a profissão mais difícil que tem. Ser pastor é a profissão mais difícil que tem. Ser médico é fácil, ser advogado é fácil. Agora, ser pastor, você vai ter que estudar muito mais. Você vai ter que se preparar muito mais. Tem que estar preparado na alma, no espírito, no corpo. Porque você nunca agrada a todo mundo. Se você fala de oferta, metade da igreja fica de bico. Se você não fala de oferta, metade fica de bico. Se você elogia, metade fica com bico. Se você não elogia, outra metade fica com bico. Você nunca vai agradar a todo mundo. Mas eu decidi agradar uma pessoa. Eu decidi agradar a Deus. Quem você está agradando? O mundo ou o seu Deus? Eu sempre fui muito claro. Respeitar e honrar é os meus pais. Agradar é a minha esposa. Mas entre a minha esposa e o meu Deus, é o meu Deus. Ah, faz isso para mim. Vai me atrapalhar aqui, vai me atrapalhar com o meu Deus. Então não. Então eu prefiro ter uma mulher em que eu não consigo agradar em tudo, mas agradar acima de tudo meu Deus. Sabe, às vezes você quer agradar demais o seu filho. E muitas vezes você não está agradando a Deus para agradar o seu filho. Muitas vezes você não está agradando o seu Deus para agradar o seu esposo. Diga, eu preciso decidir. Certo ou errado, tome uma decisão, irmão. Certo ou errado, tome uma decisão. Se você quer agradar o seu chefe, várias vezes, todo o trabalho que eu ia, eu era muito claro e definido. Olha, eu posso entrar mais cedo, posso sair mais tarde, todos os dias que você quiser. Mas nesse dia, eu saio na hora. De quinta-feira, deu o meu horário, eu estou indo embora. Agora os outros dias, se você precisar, eu chego mais cedo,
eu já chego mais cedo, eu fico mais tarde. Se precisar ficar mais tarde, você me fala. Mas de quinta-feira, eu vou agradar o meu Deus e não o meu patrão. Todos os dias eu fazia hora extra. Todos os dias eu fazia hora extra. E eu não ganhava para fazer hora extra. Eu nunca ganhei por hora. Eu sempre ganhei por resultado. Se você vende, você ganha. Se você não vende, você não ganha. E eu sempre fiz hora extra. Mas toda quinta-feira, dia de reunião, deu o meu horário, eu estou indo embora. Você acha que isso agradou o meu chefe? Como eu disse, todos os dias eu entrava mais cedo e saía mais tarde. Você acha que agradou o meu chefe? E só uma vez eu saía no meu horário de direito. Você acha que isso agradou o meu chefe? Fui xingado, fui humilhado, fui sacaneado. Só porque eu decidi honrar o meu Deus. Então você decide. Você quer agradar o seu patrão? Você quer agradar a sua esposa? Você quer agradar os seus filhos? Você quer agradar o mundo? Você quer agradar o seu vizinho? Ah, chegou meu amigo, 5 anos sem te ver. Olha, daqui meia hora eu estou saindo para a igreja. Entra aí, vamos comer alguma coisa, tomar um café. Não vou agradar ele. Eu vou recebê-lo. Eu vou abraçar. Eu vou dar o meu melhor. Mas na hora que é a hora do meu Deus, eu vou agradar o meu Deus. Você decide quem você vai agradar. Você decide quem você vai agradar. E se você decidir ser justo e agradar o seu Deus, ao invés dos outros, você vai sofrer perseguição. Você vai sofrer perseguição. Não tem jeito. A partir do momento que você decide colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você começa a sofrer perseguição. Enquanto você não coloca Deus em primeiro lugar, você vem na igreja de vez em quando você entrega uma oferta, de vez em quando você abre uma Bíblia, de vez em quando você dobra o seu joelho. Não, mas enquanto você segue esse sistema religioso, ninguém vai te perseguir. Mas a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar, você começa a ser perseguido. E é por isso que Deus vai te fazer feliz independente das perseguições. Porque você colocou Ele em primeiro lugar. Todos os meus familiares sabem. Se marcar aniversário de domingo à noite, é porque não quer que eu vá. Agora, se marcar de sábado e tiver pizza ou churrasco, vou, levo as crianças, ainda levo uns 2, 3 bicos. Porque eles sabem que eu decidi agradar o meu Deus. Por exemplo, eles decidiram agradar o patrão dele. Então, de segunda a sábado, de tal dia, tal horário, ele agrada o patrão dele. E eu não persigo ele por causa disso. Se ele decidiu agradar o patrão, se ele decidiu agradar as pessoas do mundo, cada um escolhe. Cada um escolhe. Diga, eu preciso decidir quem eu vou agradar. E o bom é que quando você decide e você deixa claro para todo mundo, sai um peso das suas costas. Você não vai deixar de ser perseguido, mas você não tem mais aquele dilema, aquela preocupação. O que o meu pai, a minha mãe vai pensar, o que o meu irmão vai pensar, porque eu não vou no aniversário do meu sobrinho. Não, ninguém, você não tem mais que... O que eles vão pensar? Eles não vão pensar, eles já sabem que Deus é a coisa mais importante para você. E a partir desse momento, você começa a se tornar a coisa mais importante para esse Deus. Quando Deus falou que minha mãe ia falecer, eu falei, Deus, só não faz falecer atrapalhando um domingo, né, Deus? Aí ela faleceu na sexta, pro sábado. Sepultamos a minha mãe no domingo de manhã, domingo à noite eu estava aqui. Coração doendo, partido, os olhos inchados. Mas eu decidi agradar a Deus acima de todas as coisas. Eu peço a mesma coisa para Deus, quando o Senhor for me levar, não me leva num dia de culto não, senão vai atrapalhar a igreja. Diga, eu vou decidir
E eu vou avisar todo mundo sobre a minha decisão. Mas você não vai ter paz. Tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, decidi. A igreja não é a coisa mais importante para mim. Eu, amém. É a sua decisão? Amém. Fica na paz. Eu já percebi isso há muito tempo. Fica na paz. Mas depois que você decide, e você sabe o seu caminho, e você deixou as coisas bem claras, sabe, sai um peso do coração. Tem pessoas que dizem: pastor, eu vou de vez em quando à igreja, isso, quando eu tiver uma sobrinha, eu entrego de oferta. Amém? Mas quando você decide, sai um peso das costas. Diga: eu preciso decidir. Diga para a pessoa que está do seu lado: decida. Decidindo certo ou errado, decida. Então é isso que Jesus fala sobre a perseguição. São felizes aqueles que padecem, que sofrem e são perseguidos por causa de Deus. Em Lucas 6, 26, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Aqui é uma palavra muito forte. Ai, a palavra mais dura que tem na Bíblia, depois do silêncio de Deus, é o ai. Ai, quando você agradar todo mundo. Jesus diz: eu não vim trazer paz, eu vim atar fogo. Eu vim colocar filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra. As próprias pessoas da sua casa vão te perseguir, vão dizer: você é fanático. Mas por quê? Eu estou 2 vezes na igreja, eu estou 1 vez na igreja. Você trabalha 5, 6 vezes e você é fanático com o seu trabalho? Você assiste jogo de futebol 2 vezes por semana, eu te chamei de fanático? Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Mas por que perseguição? Por que nos tornamos perseguidos? O mundo ama o pecado e aborrece a justiça. E foi essa a causa de sua hostilidade para com Jesus. Todos quantos recusam o seu infinito amor, acharão o cristianismo um elemento perturbador. A luz de Cristo espanta as trevas que lhes cobrem os pecados, patenteando-se a necessidade de reforma, ao passo que os que se submetem à influência do Espírito Santo começam a lutar consigo mesmos. Os que se apegam ao pecado combatem contra a verdade e seus representantes. Por que vão perseguir? Por que perseguiram a Cristo? Por que perseguem os cristãos? Porque a palavra de Deus, porque Deus é luz. E aonde Deus se manifesta, e aonde um cristão de verdade se manifesta, e a luz traz à tona a sujeira, a luz traz à tona o pecado. E quem está no pecado quer apagar a luz, para que ninguém veja a sua sujeira, para que ninguém veja o seu pecado. Todo mundo que está na sujeira, todo mundo que está no pecado não quer se aproximar da luz, porque a luz vai revelar a sua sujeira e a sua imundície. Então ele vai perseguir a luz, ele vai apagar a luz, ele vai mentir, ele vai caluniar, ele vai perseguir a luz. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e os meus discípulos são luz e são sal. Então quem está nas trevas, quem está no pecado, quer apagar a luz. Ele vai perseguir até que a luz se apague. Agora, quem está na luz, ele enxerga o seu próprio pecado, e ele não vai precisar lutar com os outros, ele vai lutar consigo mesmo. Eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer essa tentação, eu vou vencer esse vício. E a grande questão é: você está perseguindo ou sendo perseguido?
A Bíblia conta a história de um dos maiores apóstolos. E ele era um perseguidor. Ele tinha carta, ele tinha autorização das autoridades para prender seja criança, seja mulher, seja de idade. E levar preso. E até matar. E ele que era perseguidor se tornou perseguido. Porque nesse jogo, ou você persegue, ou você é perseguido. Ou você fala mal de Deus, ou você fala mal da igreja, ou você fala mal dos homens de Deus, ou eles falam mal de você, ou o mundo fala mal de você. Você está sendo perseguido, ou está perseguindo alguém? Hoje é comum, a maioria dos crentes fala mal desse, fala mal daquele. A maioria dos crentes está falando mal de um outro pastor, de um outro ministério, até mesmo do seu. A maioria está perseguindo. E poucos estão sendo perseguidos. Esses que estão perseguindo, que falam isso desse pastor, isso daquela igreja, não são felizes. Ele acha que ele vai ser feliz quando todo mundo souber do pecado de tal pastor. Mas ele não vai ser feliz. Mas se há um pastor, se há um cristão e se há uma igreja que está sendo perseguida, que está sendo caluniada, e que estão falando todo tipo de mentira, esse pastor, esses crentes, essa igreja vai ser feliz. Felizes os que são perseguidos. Como somos perseguidos? Somos perseguidos com insultos, difamações e todo tipo de mentiras. As crianças sofrem bullying na escola, os jovens são ignorados e rejeitados, e em muitos lugares são torturados e até mortos. Em Apocalipse 6, do 9 ao 11, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, o sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. No livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que começa dizendo: bem-aventurados os que leem e os que ouvem essa palavra. No capítulo 6 começa a se abrir os selos. A história da humanidade está sendo encerrada. E quando se abre o 5º selo, ele diz que ele viu debaixo do altar a alma das pessoas que foram perseguidas e que foram mortas por causa da palavra de Deus. Porque se dizem: eu sou cristão, porque deram testemunho do que Deus fez. E quando o 5º selo é aberto, ele vê a alma dessas pessoas debaixo do altar. E essas pessoas estão nuas, estão em vergonha, e elas clamam em alta voz: até quando isso vai acontecer? Até quando? Até quando vão matar, vão perseguir e vão matar os verdadeiros cristãos? E aí, a palavra diz que eles recebem vestes brancas de linho, eles recebem uma cobertura, eles deixam a vergonha e começam a ser honrados, de branco, de santidade, e diz: espere mais um pouco, espere mais um pouco. E ali diz que há um número que precisa ser chegado para que isso termine. Então diz que a perseguição vai continuar e que ainda muitas pessoas vão morrer. No Brasil nós temos liberdade, mas em muitos países, a janela 40x40, os países que perseguem e matam os cristãos, basta você entrar nas redes sociais, você vai ver inúmeros vídeos, inúmeros testemunhos. E aqui diz: e foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo,
até também que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Sabe, a palavra de Deus mostra que sofrer perseguição é uma oportunidade de demonstrar fidelidade a Cristo. Sabe, quando você está sendo perseguido, porque aqui no Brasil, dificilmente alguém vai morrer porque é crente. Casos raros acontecem, e podem acontecer. Mas você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser abandonado, você vai ser ridicularizado. Vão falar que você é fanático, que você dá dinheiro para o pastor, que você é um bobo, que você é um trouxa. Então você vai ser perseguido. Não tem jeito, você vai ser perseguido. Mas quando você toma uma decisão e coloca Deus acima de todas as coisas, você começa a ser perseguido. E aí você pode provar, você pode mostrar se você é fiel ou não. Não, pastor, olha, a partir de agora eu decidi, todo domingo eu estou na igreja. Amanhã o endemoniado te chama para um churrasco. Amanhã uma legião te chama para um rodízio de pizza. E aí você vai mostrar se você é fiel ou não. E aí você vai mostrar se você deixou o mundo ou não. Quando somos perseguidos, não, mas o que tem? É só um domingo. O que tem? É só uma ceia. Mês que vem tem outro. Isso vai ser feito até Jesus voltar. Quando você toma uma decisão e você sabe quem você é e quem você vai agradar, e se você decide agradar a Deus acima de todas as coisas, e você deixa isso bem claro para todo mundo, você vai ser perseguido. E é nessas perseguições que você vai provar se você é fiel ou infiel. Sofrer perseguições é uma grande oportunidade para demonstrarmos fidelidade a Jesus Cristo. Sabe, os apóstolos, muitos deles foram chicoteados. Muitos deles foram apedrejados. O apóstolo foi apedrejado e lançado para fora da cidade e acharam que ele estava morto. Mas ele se levanta e muitos deles dizem: olha, eu fui preso para a glória de Deus. Olha, me perseguiram, me deram 39 chibatadas para a glória de Deus. Me apedrejaram e me colocaram para fora da cidade para a glória de Deus. Ele não voltou atrás por causa de uma chicotada. E eu tenho certeza que você tomando uma decisão não vai voltar atrás por causa de uma pizza meia mussarela, meia calabresa. 2, quem sabe, né? 2, quem sabe. Mas será que Deus está em primeiro lugar e nós decidimos agradar a Deus? Estamos provando que somos fiéis a Ele? Será que todo mundo sabe que você é cristão de verdade? E que em alguns dias você tem compromisso com o Senhor, que em tais dias e que em tais horários você tem compromisso com o Senhor? Será? Será que as nossas atitudes estão mostrando que somos fiéis ou infiéis? Será que na primeira perseguição nós paramos? Muitos foram chicoteados, muitos foram apedrejados, muitos foram lançados aos leões, muitos sofreram e muitos morreram. Mas qualquer perseguição é um momento importante para provarmos a nossa fidelidade, o nosso caráter. Nada pode nos impedir de viver em prol da justiça, de ter diariamente atitudes justas que revelam aos que estão ao nosso redor a vida de Cristo em nós. Que vejamos a perseguição como um fator motivador que nos fortalece e impulsiona a continuar na caminhada de retidão, em vez de retirar o nosso foco. Sabe, as pessoas dizem: que você é filho de pastor, aonde eu vou? Aonde eu vou? Para você foi bem mais fácil ser pastor, seu pai é pastor. Meu pai foi o primeiro a dizer: você não vai ser pastor.
Quando eu falei, não tem jeito, eu vou ser pastor. Ele falou, então você vai ser pastor, mas não vai ser aqui não. Vai para outra igreja. Quando eu falei, a minha mãe chorou. A minha mãe chorou que se derreteu em lágrimas. Coitado do meu filho, vai ser pastor. Estudou tanto, fez faculdade, fez pós-graduação. Meu irmão, se eu quisesse ser advogado, eu não precisava ter estudado tanto. Se eu quisesse ser médico, eu não precisava estudar tanto. Mas um pastor tem que estudar muito, o pastor tem que pagar o preço. Ser pastor não é fácil. Quando você diz que você vai ser pastor, você já coloca um alvo no seu peito. Mentiroso, ladrão, trapaceiro, prostituto, sem vergonha, aproveitador, enganador, religioso, hipócrita. Qual profissão que tem que estudar tanto, que se paga tanto preço e que é tão humilhado? Ah, professor, professor também não é fácil não. Professor também não é fácil não. Que vejamos a perseguição como um fator motivador que nos fortalece e impulsiona a continuar na caminhada de retidão, em vez de tirar o nosso foco. Cada perseguição que você tiver, cada vez que tentarem te humilhar, tem que ser um motivo a mais para você perseverar.